Hoje começa a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo e a nossa dupla dinâmica já está aqui para falar tudo o que acontece na Rússia. Olá, meninos, bom dia para vocês. Uma excelente manhã para você, Vanessa, para todo mundo que está ligado aqui ao VTV da gente. Começa hoje, então, essa terceira rodada. Jogos, do mesmo grupo, jogos acontecendo no mesmo momento, duas partidas. Daqui a pouquinho nós vamos atualizar, então, os resultados para você que está acompanhando o nosso programa. Vamos falar também de seleção brasileira com ele, o nosso craque, comentarista, sabe tudo de futebol, Zenon. Um ótimo dia para você, Zenonzinho. Muito bom dia, Fabrício, bom dia, Vanessa, bom dia, amigos da VTV. A Copa ela está aí com alguns resultados surpreendentes, diríamos assim. Grandes jogos já aconteceram e muitos jogos ainda irão acontecer e com muito, eu te diria, com muita emoção. E surpresas, sem dúvida. Surpresas, com certeza, porque já tivemos aí, algumas surpresas. Inclusive, mas vamos começar então falando da seleção brasileira, Zenon, e a grande notícia são os desfalques, Infelizmente, que a seleção teve depois da partida da última sexta-feira. Vale destacar, Zenon, que até o Tite se machucou no braço, Eu estava usando no último treinamento uma tipóia, mas dois jogadores que entraram, que fizeram a diferença, principalmente no segundo tempo contra a Costa Rica, o desfalque do Diego Costa, Zenon. Esse desfalque que acabou deixando boa parte da torcida triste, até pela atuação que teve, Zenon? Sim, a gente não esperava, que ele fosse machucar, mas parece que ninguém percebeu, que ele tinha se machucado no final da partida, quando ele levou, jogou com esforço, quando ele levou a mão na parte posterior da sua coxa. É uma pena, porque da forma que ele entrou, ele seria aí um dos grandes jogadores para que nós pudéssemos fazer o que ele fez contra a Sérvia, O que ele poderia fazer contra a Sérvia. Um jogador de muita mobilidade dentro de campo, que usa muito bem os dois lados, Mas, infelizmente, a gente não irá tê-lo. É bem verdade que ele é um jogador reserva, não é o titular do time, que o titular é o William. Mas como ele ganhou a titularidade nessa partida... E pelas atuações que vem tendo, Não, pelo jogo, pelo último jogo a participação dele. do gol. Contra o Costa Rica, E, então, não teremos o Douglas Costa. Mas o Brasil tem o William e tem outros jogadores que poderão ser utilizados. Zenon, e você estava falando de jogadores que devem ser utilizados. Um deles, sem falta, é o Felipe Coutinho, que inclusive, Zenon, foi o melhor das duas partidas iniciais da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Vamos conhecer um pouquinho da história de Felipe Coutinho, esse jogador que vem se destacando no futebol. Coutinho, nome muito conhecido da torcida brasileira. Vamos ver. O mais novo craque do Barcelona. Marcou 54 gols com a camisa do Liverpool, virou ídolo na Inglaterra. E aos 18 anos, estreou na Inter de Milão. Mas ele é carioca. Um menino simples e tímido que parece ter nascido já de chuteiras. A gente queria fazer outras brincadeiras e tal, o nosso avô, todo mundo ficava louco, ele não largava a bola de jeito nenhum. Um craque desde a infância. A gente queria sempre ser do time dele. Tem um fato interessante assim na infância dele, que o Felipe, ele sempre usou roupa de futebol, até para as festas de família. Assim. A gente ia para as festas de família e ele ia de chuteira, com a roupa do futebol, então assim, eu acho que era algo que já estava dentro dele mesmo. E é dentro da casa da madrinha de Felipe Coutinho que a gente encontra as marcas deixadas por esse campeão. Esse ano vai ganhar mais uma? Com certeza, não só a bola, como o troféu, se Deus quiser. E nós vamos estar lá torcendo e vibrando muito, gritando muito, Coutinho, Coutinho. A senhora tem algum outro segredo escondido aqui pela casa? Muitos. Mostra pra gente. Grande presente, que vale ouro isso aqui, tá? Camisas da seleção, de times europeus. A gente nunca imaginou assim que na nossa família teria um fenômeno igual a Felipe. A gente via Ronaldinho, via essas pessoas assim, pensava que
Como que surgia um jogador desse? Surgiu no quintal de casa, ou melhor, na quadra mais próxima, no Clube dos Sargentos, no subúrbio do Rio. O seu Guará lembra daquele Filipinho. Muito franzino, muito tímido, mas na hora que a bola rolava, parecia uma outra pessoa. Então, sabia tudo de futebol e se diferenciava dos outros, né? Com mais o drible rápido, mais desenvolvimento, né? O Chupetinha virou fraldinha e passou a disputar campeonatos de futsal na Mangueira. E aí veio o primeiro técnico. A idade limite do fraldinha era 8 anos. E ele tinha 7. E jogava de igual para igual com os meninos de 8 anos. Muito rápido, muito habilidoso. Essa jogada que ele fazia de cortar para o meio era incrível. Pois é, essa jogada aí vem de longe. O Vasco da Gama percebeu isso bem cedo e aos 8 anos o garoto virou atleta cruzmaltino. O passe de Felipe Coutinho foi negociado com a Internazionale de Milão por quase 4 milhões de euros. Ele tinha apenas 16 anos de idade e ainda jogava nas categorias de base do Vasco. Por isso, a carreira do meia no Brasil foi meteórica. Por aqui, só jogou profissionalmente no Gigante da Colina, um time que se confunde com a história do craque. Em São Januário, ele trocou o salão pelo campo e teve mais espaço para brilhar. O Felipe é um atleta diferenciado. Ele tem características de força, resistência, coordenação, velocidade e não é um atleta extremamente alto, né? Tem uma estatura normal para a posição, mas a inteligência dele sempre se sobressai perante a marcadores fortes. Isso ou muito para transformar potencial em resultados. Coutinho estudava no Colégio do Vasco e nos treinos virava uma atração. Ele sempre gerava uma expectativa muito grande de um espetáculo. Sempre que entrava em campo, a gente esperava uma jogada diferente do Felipe. A torcida do Liverpool deu um apelido para ele que pega bem, né? O Pequeno Mago. Então eu acho que toda vez que ele entrava em campo, ele tinha uma magia diferente para tentar solucionar os lances dentro do campo. Foi preciso preparar o meia para o futuro. Filipinho treinava nas categorias de base e ao mesmo tempo com os profissionais. Ganhou preparação física e emocional. Chegava no vestiário um garoto, um atleta jovem, né? Os atletas profissionais olhando um garoto de 16 anos, né? Rolava brincadeira com ele. Ele é muito introvertido. Às vezes ele levava um colega para almoçar junto com os atletas profissionais, para ele não ficar um pouco isolado, enfim. Mas a ideia era justamente que ele começasse a vivenciar, porque aquela era uma realidade que iria acontecer. Em breve, ele seria submetido a esse estresse jovem. Um grande amigo, Neymar, ainda no Santos, logo se tornou adversário. Na final da Copa do Brasil, Sub-17, o Vasco levou a melhor. Isso é uma final histórica. Neymar de um lado, Felipe Coutinho do outro lado pelo Vasco. Os dois jogadores que jogavam juntos na seleção e que são as duas maiores estrelas hoje do futebol brasileiro. Na seleção, lá se vão 11 anos de parceria desde o juvenis. Neymar é mais expansivo, mas Coutinho pode se revelar o maior trunfo guardado com muita discrição. Os adversários sabem que tem um potencial ameaçador de gols e de passes desconcertantes e de precisão. Ele é especial. Eu acho que ele vai ser o grande nome da Copa do Mundo. E, inclusive, já está sendo o grande nome da Copa do Mundo, Felipe Coutinho. O Zenon, ele já passou no futebol inglês, também no futebol italiano, espanhol. O que explica essa boa atuação dele na seleção brasileira? Algum tempero do Tite ou é realmente o talento nato desse jogador? Talento nato, apenas isso. A gente viu aí que ele teve uma criação dentro do futebol desde pequeno. Então isso o está ajudando muito neste momento, né? Um jogador talentoso, um jogador de muitos recursos, eu te diria, além de ter praticamente todos os fundamentos
quase que perfeitos, né? Que é condição de bola, passe, chute, dribles. Então, um jogador de suma importância para este momento da seleção brasileira. E claro que vamos torcer que ele continue brilhando e trazendo mais sucesso na seleção brasileira. E vamos falar também um pouquinho, Zenon, dessa última rodada, né? A terceira rodada do Grupo do Brasil. O Brasil que joga contra a Sérvia, essa partida. E nós temos a outra partida também desse grupo, que vai acontecer nesta quarta-feira, né? 3 da tarde, destacando a seleção brasileira líder com 4 pontos. Temos na segunda colocação a Sérvia, que também tem 4 pontos. Logo atrás vem também a Suíça. Então tá tudo embolado na situação do grupo. Mas o Brasil, você até falou, Zenon, um ponto positivo é que o Brasil com empate já classifica, né? Então essa situação também já tranquiliza para a seleção, não é, Zenon? Com certeza, porque, Fabrício, a seleção não necessita de gols. Basta um empate de 0-0 que a nossa seleção já estará na próxima fase, entendeu? Então, isso já tira um pouco a responsabilidade, aquela obrigação, né, de você entrar meio que já assim angustiado, né, para buscar um resultado. Então, o fato do Brasil jogar só por um empate, isso dá uma tranquilidade necessária para que o Brasil possa, no momento certo, atacar a Sérvia e fazer o seu gol. Com certeza, craque Zenon. Fica aí, não sai daí, porque já que estamos de olho na Rússia, vamos conhecer um pouquinho mais desse país que tem encantado a todos no mundo, não é, Vanessa? É